porque hoje é uma pessoa especial que vai falar no carro de boi. Quem vai estar no carro de boi hoje, que vocês conhecem, acho que todos conhecem, é a Isha, que por acaso não, que é minha filha, tá? E que tem participado com a gente da reunião, e ela é minha filha, ela tem 40 anos, ela é consultora de estilo, ela se formou em hotelaria, teve escola de inglês, tem uma carreira interessante aí para contar. Ela ia pequenininha na fazenda. Então vamos ver um carro de boi de um ponto de vista de uma criança que ia em Furnas. Meu bem, fale com esse pessoal aí. Vai lá, Isha. Bom, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer muito pelo convite. Para mim é um privilégio estar hoje falando na reunião dos adultos, porque isso é um status muito alto. Então, eu estou vendo que Henrique está aqui. Veja onde chegamos. Porque existia essa divisão, né? Como meu pai disse, eu fui para Alvo muito novinha. Eu acho que eu tinha 1 ano, sei lá, quando eu fui a primeira vez. Mas eu fui uma das primeiras crianças de Alvo. Então, quem tinha um pouquinho só mais velho que eu era o Diogo, filho do Berê. Então, e depois vieram outras crianças, mas bem nessa faixa etária eram praticamente nós dois. E o que eu lembro, especialmente do carro de boi, é que o Diogo, ele subia no carro de boi e falava, aí já vamos pular. E eu subia, mas eu não tinha coragem de pular, porque eu tinha medo de me machucar. E aí eu ficava presa no carro de boi esperando um adulto passar para me descer, porque eu não gostava de ficar pulando. E o Diogo pulava e eu ficava. Então, quando a gente já veio uma outra leva de crianças, o Gabriel, irmão do Diogo, o Álvaro, meu irmão, né? Vocês sabem, eu sou filha do Júnior e da Thaís, então meu irmão veio depois, o Felipe do Serjão, Bárbara, Henrique, então veio uma outra leva de crianças um pouquinho mais nova. E praticamente muitos meninos, né? Desses que eu disse, basicamente só a Bárbara, que era menina. Mas a Bárbara, ela não tá aqui hoje, mas Henrique tá aqui, não me deixa mentir, deusa. Bárbara era uma menina brava, ela não levava desaforo para casa, ela batia nos meninos. Então não tinha essa de não vou pular do carro de boi, ninguém se metia com a Bárbara. Então eu sobrava, porque eu era mais velha, eu era bem boba e eu não conseguia acompanhar muitos meninos. E acho que tem também uma síndrome da filha mais velha, a gente convive com adultos e eu me achava muito adulta para a época, então eu gostava mesmo de ir para a reunião dos adultos na fazenda. E depois de um tempo começaram a ter as reuniões das crianças, mas eu já, desde o início, desde mais cedo, eu gostava de ficar com os adultos. E aí, nessas reuniões, eu ficava... Meu pai sempre estava muito envolvido com as programações, com as brincadeiras, com o louvor. Então, eu ficava o tempo todo com a minha mãe e com as amigas dela. Então, minha mãe falava, você pode ir na reunião dos adultos e você leva seus lápis, leva um livrinho, alguma coisa, porque não pode atrapalhar. Você não pode ficar com seu pai, você tem que ficar sentadinha aqui comigo. E era assim, para mim, a experiência de Furnas era muito isso. Brincar lá fora, mas ficar com os adultos, na reunião dos adultos. E eu lembro de muitas pessoas me perguntarem, né? Ah, o seu pai canta, você vai tocar também? Que instrumento você toca? Como se fosse uma coisa de DNA, de passar de pai para filha. E muito cedo eu percebi que eu não tinha talento musical. E eu pensava, nossa, né? Ferrou, porque eu sou muito ruim como em música. Mas eu adorava estar lá e eu lembro que eu ficava assistindo meu pai quando ele estava no louvor e eu ficava super feliz quando eu via, essa música meu pai que escreveu, eu tinha essa admiração enorme. E depois, quando começava a palestra, eu começava a desenhar e brincar, exceto quando as palavras eram do Adilson. Eu lembro de estar desenhando e quando ele começava a falar, eu pensava, nossa, que coisa difícil que ele está falando, mas ele ia dando exemplos, ele ia contando uma história tão envolvente que eu não conseguia desenhar, eu ficava observando ou ficava ouvindo o tempo todo. E para mim era uma coisa muito marcante, eu adorava quando a palestra era do Adilson, que mesmo eu pequena, eu conseguia ouvir. E eu lembro até de uma que ele falou um pouco de temperamentos, do sanguíneo, do colérico, falou de pessoas da Bíblia com esse temperamento. E aí a gente saiu da palestra e eu comecei, mãe, eu acho que o Álvaro é sanguíneo, você não acha, minha mãe? Aí, vamos dormir. Mãe, eu tô achando, eu acho, meu pai eu não sei, acho que meu pai é meio melancólico, mas talvez, tô com muita dúvida. Minha mãe, Aisha, chega, nós vamos dormir agora, no dormitório com um monte de gente, Aisha, é pra dormir. Aí ela falou assim, Aisha, chega. Eu falei, você é colérica, esse jeito de brigar comigo, colérica? Então ela falou assim, por que você não pergunta pra Adilson? Aí eu lembro de dormir pensando, eu não posso esquecer, eu tenho que falar com a Adilson amanhã. E eu era pequena, e eu fui no dia seguinte, no café da manhã, Adilson, a gente precisa conversar. E expliquei pra ele, que eu tava com muitas dúvidas, e ele teve toda a paciência do mundo pra me explicar. E eu lembro não só dessa interação
me marcou muito com a Dilson, mas eu lembro muito da Valerie sentar para conversar comigo como se eu tivesse a idade dos adultos. Então, ela sempre conversou muito comigo, me contava histórias incríveis. Então, isso também é uma coisa que me marcou muito. E, então, o que eu queria dizer é que, da perspectiva de uma criança, talvez parecesse que eu estava só desenhando e pintando, e as crianças observam tudo, né? Vocês que já têm filhos, netos, as crianças absorvem tudo. Então, para mim, estar em Alvo não, tinha pouco a ver com as palavras, com as pregações, mas muito mais com essa questão de estar com pessoas que me davam atenção, que conversavam comigo, que eram gentis entre si. Eu sentia isso desde muito nova. Depois, quando eu já tinha 12 anos, eu fui para um acampamento de novos, aí sem os pais, me sentindo mais adulta ainda. Por coincidência, o Diogo, também filho do Berê, estava nesse mesmo acampamento, a gente se reaproximou nessa época. E foi lá que eu fui com minhas primas também, lá que eu me converti. E por muito tempo eu continuei com o Alvo Campinas, mas teve um momento que estava difícil fazer essas viagens. E eu tenho uma avó, a Bazu, que muita gente conhece, que era da igreja metodista. Eu comecei a me envolver muito nos trabalhos da igreja. Então eu sinto que essa questão de estar em comunidade, de ajudar pessoas, foi uma coisa que eu sempre tive desde muito pequena, graças a Alvo, principalmente. E nesse tempo, apesar da minha total falta de habilidade musical, eu nunca esqueci dessa ideia de que, como o Adilson sabia encantar as pessoas, pelo exemplo de pessoa que ele era, pelas palestras dele, e eu sempre fui muito encantada por isso. Eu comecei minha carreira aos 15 anos dando aula na Escola Bíblica de Férias da Igreja Metodista, e eu sempre dei aula, como meu pai falou. Eu sou professora de inglês, comecei a dar aula na minha escola com 18 anos. E, ao longo do tempo, eu acabei conhecendo na minha pós-graduação a consultoria de imagem, que é o que eu trabalho hoje. Então, eu dou aula também para formar profissionais. E meu trabalho, basicamente, é ajudar as mulheres a se vestirem de um jeito que tem a ver com a personalidade delas. Então, é um trabalho que me faz lembrar de muitas coisas, em partes porque com a pandemia as coisas mudaram, mas eu vou muito na casa das pessoas e converso com essas mulheres. E eu lembro muito da Vanise, uma santa, ela deixava eu pintar a unha dela, fazer trança. Eu aprendi a fazer trança no cabelo da Vanise, então eu explorava muito as pessoas. Ela tinha todo o amor e carinho para me ajudar. E nessa profissão eu tive a oportunidade de palestrar em Chicago no ano passado. É o maior congresso da minha profissão, então eu estava palestrando para pessoas do mundo inteiro. E eu lembro que aqueles minutos antes já em cima do palco, antes de entrar, eu pensei, nossa Deus, o que eu queria agora era ter aquele poder de oratória e tocar a vida das pessoas com o meu trabalho, assim como a Dilson fazia quando eu era super pequenininha. Então, o que eu queria falar para vocês é que, assim, eu sempre ouvi isso, né, que Deus não tinha netos, então, que eram filhos, e eu vejo que isso é uma verdade, que eu aceitei a Cristo e tenho muita pena das pessoas que estão passando por tudo isso que a gente está passando na pandemia sem a fé. E se eu tenho isso, não é porque meus pais me levaram para a fazenda, mas porque Alvo não era a fazenda, Alvo não era uma instituição, eram as pessoas que estavam ali. Então, muitos de vocês que estão aqui me ajudaram, fizeram parte da minha história. Eu agradeço demais a vocês. Então, seja algum de vocês que me tirou do carro de banco quando eu estava lá em cima pedindo para descer e meu pai não estava perto. Então, obrigada por quem me ajudou a sair do carro de boi. Obrigada aos exemplos que vocês eram entre vocês, a tudo que vocês deixaram de legado para as próximas gerações. E eu sou muito privilegiada por ter vários de vocês até hoje na minha vida e por estar encontrando vocês nas quintas. Então, é basicamente isso. Eu espero que vocês, cada vez que você sinta falta de paciência, a vontade de gritar, que vocês lembrem que pode ter uma criança observando e que essa influência continua na vida das pessoas. Tem uma frase que eu amo que fala que os professores, eles afetam a eternidade. Você nunca sabe quando a sua influência termina. Então, eu tive vocês como professores e vocês têm influenciado minha vida muito positivamente até hoje. E é isso, gente. Obrigada pela oportunidade e um grande beijo.